noite, Cris. Pessoal chegando. Vão chegando. Ó, quem tiver tempo aí e puder, pode pegar um papel, uma caneta, se tiver perto, se puder, tá? Pra gente fazer a dinâmica final. Se não tiver, não tem problema. Se estiver fora, longe, não tiver, não tem problema. Mas se tiver, é legal que a gente coloca no papel, fica mais fácil, mais claro, assim, as ideias, né? Então vamos lá, pessoas, deixem seu like, não esqueçam de deixar o like, isso ajuda super o canal, o YouTube entende que tá bacana, que tá legal, entrega para mais gente, porque essa live vai ficar salva, então outras pessoas vão assistir. Se você está assistindo isso daqui e não está ao vivo, seja bem-vindo também, essa live é para você também, se você chegou aqui em outro momento, isso também foi sincronicidade, não é por acaso que você está aqui. Então vamos lá, gente, o que é uma crença? Me contem aí o que é uma crença. Vocês têm aí alguma ideia do que é? O que isso significa para vocês? Quando vocês ouvem essa palavra, o que vem de primeiro, assim, né? Como bate em vocês a palavra crença? É uma coisa boa? É uma coisa ruim? Tem algum julgamento de valor em relação a isso ou não? Vão me falando. Eu trouxe aqui algumas definições que eu vou ler para vocês, porque eu gosto de me basear em algumas definições também do dicionário ou que a gente encontra na internet, porque são definições do conceito, primeiramente, né? E esses conceitos das palavras nos levam a entender um pouco do que ela significa. Então, gente, quando a gente entra em contato com alguma coisa, ou quando a gente vai discutir, falar sobre algo, às vezes a gente não começa indo em direção ao conhecimento, né? A gente fala sobre um assunto, na maioria das vezes, sem conhecer profundamente. A gente tem opinião sobre as coisas, a gente pensa a respeito das coisas, acha um monte de coisas, mas nunca procurou ler a respeito, se aprofundar, entender de verdade o que é que significa tudo aquilo, né? Então, na maioria das vezes, conversa de bar, conversa com os amigos, com a família, a gente fala muito o que a gente não sabe. Gente, eu senti aqui de fazer um negócio, vou fazer. Vou entrar ao vivo aqui no Instagram para chamar o pessoal. Vai que alguém tá achando que é no Instagram, não é? Não é bom? Cadê aqui o meu ao vivo? Fica aí, gente, não vai embora. Já sei, pega essa flechinha aí, acho que vocês têm uma flechinha, já compartilha com as pessoas para vir mais gente aqui para a live. Deixa eu entrar aqui. Ah, gente, estamos ao vivo no YouTube, hein? Tô entrando aqui para chamar a galera. Não é aqui no Instagram, é no YouTube, tá? Não fiquem aí, vão para lá. Vou ficar aqui rapidinho, mas daqui a pouco eu vou embora. Vou ficar só no YouTube. Então, pessoas, a definição de crença. Deixa eu ver se alguém colocou alguma definição aqui. Olha eu descoisando a câmera. Corações. Legal, gente. Então, vocês não colocaram definições, tem importância, eu trouxe algumas. Então, olha só, para um dicionário, né, uma crença é um processo, um estado, um processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. Tá? É isso. Gente do Instagram, estou ao vivo no YouTube. Vão para lá, que daqui a pouquinho eu vou sair daqui. Tô chamando vocês aqui para lá. O link tá na bio, tá? A gente tá falando de crenças. Já eu vou fechar aqui, porque hoje a live é no YouTube. Então, vem pro YouTube. Muito bem. Então, a segunda definição de crença seria fé em termos religiosos. Então, são essas duas definições que eu encontrei. E eu encontrei uma ainda no Google solta, que não é de dicionário, que é o seguinte: é um substantivo feminino, ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Fé no âmbito religioso, crença em Deus, crença nos santos, convicção íntima, opinião que se adota com fé e convicção, certeza. Então, gente, veja bem, uma crença é uma certeza a respeito de algo. E por aí a gente já vê, né, e a gente já consegue refletir um pouquinho a respeito sobre o que a gente consegue ter certeza. Na maioria das vezes, essa certeza ela é muito pessoal. E geralmente a gente consegue ter uma certeza quando a gente vivencia algo, passa por aquilo, estuda aquilo, se relaciona com aquilo.
Antes disso, a gente não pode ter uma certeza. No entanto, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso ego, a mente, né? Ela tem essas certezas aí, de coisas que muitas vezes ela não vivenciou, né? Então, lá mais para frente, eu vou dar alguns exemplos para vocês poderem identificar se vocês têm alguma aí também. Então, gente, importante a gente perceber que quais são as coisas que a gente consegue ter convicção total a respeito. São pouquíssimas coisas. E, principalmente, aquelas das quais a gente vivencia, a gente passa por. Então, todas as coisas que a gente não passou por, que a gente não experienciou, que a gente não estudou, que a gente não vivenciou, a gente não consegue ter certeza absoluta. Venha para YouTube, pessoas que estão no Instagram, estou no YouTube, ó, daqui a pouquinho eu vou sair daqui, vou ficar só no YouTube, o link tá na bio, vem comigo. Boa noite, Cibele, Cibele, conseguiu finalizar o seu trabalho de reiki e vir aqui comigo, isso aí. Valverde, boa noite a todos, Valverde falou aqui, pessoal dando boa noite. Então, deixa eu ver que horas são, vou dar um teto aqui para vocês do Instagram, hein? Ó, são 8h07. Quando for 8h08, vou ser sincrônica. 8h08, eu vou sair daqui, hein? E aí quero vocês lá. Então, daqui 1 minuto. Então, gente, pessoinhas amadas, já estou no YouTube. Aê, Isaura, muito bem. É que não mandou nada aqui, né? Porque aqui, gente, tô super me encontrando aqui no YouTube. Eu não vejo quem entrou igual aqui no Instagram, que você vai vendo o pessoal chegando, né? Ó, o Marcelo entrou no Instagram. Marcelo, estou no YouTube, vou ficar só no YouTube, vou sair daqui a pouquinho. O link tá na bio. Ou então, você pode conseguir o link aí também com a minha mãe, Marcelo é meu pai, que tá no WhatsApp. Eu compartilhei em vários lugares. Então, daqui a pouquinho eu vou sair daqui. Boa noite. Então, gente, essas convicções que a gente tem a respeito das coisas, elas são uma grande ilusão, porque, de fato, se a gente não vivencia aquilo, a gente não pode dizer que aquilo é verdade ou não. E ainda assim, se a gente vivencia, se a gente estuda, se a gente entra em contato, ainda existe uma margem para que aquilo seja algo que você experienciou com a sua vivência, né? Então, às vezes, alguém passou por um processo e vai passar para uma outra pessoa aquilo que ela vivenciou. Olha, eu vivenciei isso, e comigo foi assim. A gente tem aí um parâmetro. Mas isso também não garante que com a outra pessoa vai ser da mesma forma. Vocês concordam? A gente está fazendo sentido isso? Agora eu vou começar a fluir. Agora vamos pôr cabeção aqui. Vou parar de dar boa noite. Vou sair do Insta. Beijo quem tá no Insta, tá? Entra aqui no meu perfil. Bio, tem um linkzinho, Linktree, live do YouTube. Entra lá que vem direto pro YouTube, tá bom? Beijo, gente. Adiós. Até já. Então, agora vamos para o cabeção. Então, a primeira coisa, a crença que a gente tem a respeito de algo sem ter vivenciado, sem ter passado por. Segunda coisa, a gente ter passado por aquilo, mas ter sido uma experiência pessoal. Então, a gente tem um conhecimento de causa, mas ainda assim, não necessariamente é igual para o outro. Então, a gente não pode se basear no que a gente vivenciou, que vai ser igual para o outro e vice-versa. Por isso, é um grande convite à existência, é um grande convite a experimentar, né? Então, a gente não tem medo de experimentar. Se a gente entende que isso aqui é uma passagem, que a gente está aqui justamente para experienciar diversas coisas, né? E se a gente obtém, fica cheio de crenças, tabus, limitações, a gente deixa de experimentar um monte de coisas. Então, esses conceitos que eu trouxe é mais ou menos para a gente ter essa noção, né? A nossa mente, existe um termo que o Jung traz no livro do Homem e seus Símbolos, que chama misoneísmo. O que vem a ser o misoneísmo? Misoneísmo, gente, é o medo que a gente tem do desconhecido. Então, a gente tem esse medo inato de tudo que é novo e desconhecido. Vou dar um exemplo para vocês. Os paradigmas. Quem já ouviu falar essa palavra paradigmas? Põe aí para mim. Paradigmas são modelos e a gente às vezes relaciona e pode comparar as crenças. Um paradigma é tudo aquilo que tem um modelo específico já pré-formulado. Então, uma quebra de paradigma é quando alguém fala, ó, vem e fala, não precisa necessariamente ser assim, pode ser assado. Vou dar um exemplo para vocês. A ciência. Quando pensou-se, imaginou-se
um avião, por exemplo, alguém desenhou uma coisa com asas e falou, olha, com isso daqui a gente pode ir de um continente a outro. O que as pessoas pensaram? Essa pessoa está louca. É louco. Como é que fala quando a pessoa não é de Deus? É um pecador, ele está com ideias pagãs. Isso é heresia, lembrei. Isso é uma heresia, né? Quando veio É Copérnico, né, gente? Tá vendo? Estudo e alguns nomes faltam. Acho que é o Copérnico, se não me engano. Teve um estudioso lá que falou que a Terra é redonda. O que aconteceu com ele? Ele foi queimado na fogueira. Ele falou, gente, a Terra é redonda, tá? É uma esfera, ela roda, ela gira, a gente não vê o que tem depois, porque é muito grande. O que aconteceu com ele? Herege, fogueira, você tá pecando, você não sabe o que você tá falando. Então as pessoas têm esse asco, esse medo. E isso, gente, não era lá na Idade Média, não. Isso está nas nossas mentes, isso é o misoneísmo. Quando um assunto novo vem pra gente, a primeira coisa que a gente faz é criar uma barreira. Não acredito, não quero saber, isso daí é um grande mistério, eu não sei disso, não é verdade, você tá louco e louca. Né? A gente atribui coisas, atributos de loucura para as pessoas que falam dessas coisas, né? Quando chegam, por exemplo, uma pessoa de uma grande cidade que conhece muito a tecnologia, numa tribo africana muito isolada da tecnologia, chega e fala, olha o celular. Eles ficam assustados, eles não entendem o que é aquilo é, né, uma barreira, isso é coisa do demônio, isso é coisa, entende? Então, isso é humano. E aí são diferentes níveis, né? A gente está falando lá na antiguidade, quando tinha esse tipo de ideia inovadora, essa resposta, mas hoje isso acontece exatamente do mesmo jeito. Basta trazer uma ideia inovadora. E hoje a ideia inovadora não é um avião, mas são outras, né? Então fica um exercício para a gente começar a pensar aí o que está sendo trazido de inovador, o que tem de novo que eu estou reagindo, que eu estou resistindo, né? Que é que eu estou com medo de aceitar. E aí a gente vai passar um pouco para os tipos de crenças. Então, tudo que a gente acredita é uma crença. E a gente ouve muitas vezes falar a respeito de crenças de uma certa forma, crença limitante, né? Crenças negativas. E existem crenças de todos os tipos, mas todas elas são crenças. Então, quando a gente tem uma crença negativa, ela vai ter alguns efeitos. Uma limitante, ela tem efeitos também limitadores na nossa vida. Mas também existem as positivas. Existem as crenças que a gente tem lá, que a gente nem sabe, que está gerando resultados para a gente, positivos, e que são crenças também. Então, não quer dizer, você tem uma crença, então por isso a vida não anda. Depende do tipo de crença. Tudo que a gente acredita é uma crença. Se você acredita lá no fundo que você é capaz, você vai estar produzindo esses resultados. Se você acredita, né, no sentido crença, que você não é capaz de alguma coisa, você também está produzindo os resultados coerentes com essa crença. E a gente vai entender o porquê que essas coisas que estão dentro da nossa cabeça estão gerando resultados na nossa vida. A gente vai entender isso, como que isso funciona. Tudo bem, pessoas? Boa noite, Marcelo chegou no YouTube, que bom. Oi, Márcio, boa noite, Isaura. O pessoal de lá veio para cá, legal. Boa noite, gente, não deixa de dar o seu like, hein? Dá um likezinho aí que ajuda bastante o canal, a live e a Miri. Aguinha para ajudar a gente a engolir o próximo momento. Então, onde ficam as crenças? Que raio de crença, onde ela fica? Eu quero saber onde ela fica, que eu quero ir lá e tirar ela de lá, né? Porque ela não está ajudando no caso. A nossa mente, gente, ela é dividida em duas partes, digamos assim, tá? Quando teve o advento da psique, né? Com a psicanálise, o Freud e depois o Jung, né? Eles estudaram a psique e eles estudaram a mente humana. E descobriram que a mente, ela tem dois aspectos, digamos assim, tá? A neurociência explica isso também, mas na psicologia, na psicanálise também. Como seria isso? Esses dois aspectos. Um aspecto é chamado de consciente e o outro inconsciente. Os dois formam a mente, tá? Mas é como se fossem duas mentes. Então, o aspecto consciente é uma novidade no ser humano. Viu por que eu tomei um gole d'água? Para engolir essa. É novidade a consciência.
A gente acha, não, eu estou consciente, eu estou aqui, estou sabendo o que eu estou fazendo, ó, quero pegar uma caneta, peguei a caneta, eu quero ir até a esquina, eu vou até a esquina, estou consciente. Então, será? O nosso inconsciente, ele rege a maior parte das nossas atitudes e das nossas ações, mais do que o nosso consciente. Por isso que a gente está agora nesse momento de expandir a consciência. Elaine! Oi, Elaine! Maravilhosa! Beijo, amiga! Que gostoso você aqui, delícia! Então, o nosso inconsciente, a gente não sabe, mas ele está regendo as nossas atitudes e as nossas ações, né? Então, a gente tem uma ilusão de controle, que é do consciente, mas, na verdade, o que está nos controlando, digamos assim, é o inconsciente. Porque a gente está lá, ótimo, maravilhoso. Aí alguém vem e fala alguma coisa para você, que mexe numa crença, em alguma coisa lá dentro do inconsciente, que gera um pensamento, que gera um sentimento, e você já mudou, já era, você já está inconsciente, né? Você já, dependendo do seu nível de consciência, você já vai ter uma atitude violenta, vai dar uma resposta virada, você vai ter a reação, né? É diferente da ação, é uma reação. Você reage àquilo que foi te proposto, digamos assim. Então, quando você entra nesse processo aí de reação, você já foi para sua mente inconsciente, você já está respondendo a ela, não é mais o consciente, né? Por quê? Porque você foi cutucado, digamos assim, lá na sua crença, lá naquela coisinha lá que você não acessa assim de bate-pronto, né? Por isso que, às vezes, se a gente fala, não, mas você acredita em tal coisa? Você vai falar, não, imagina, eu não acredito nisso. Isso não é uma crença minha. Mas a gente, às vezes, não sabe, porque elas ficam num lugar que é o inconsciente, é um lugar que a gente não acessa assim, ó, com a mente consciente. São outras maneiras que o inconsciente tem de se comunicar com a gente. Uma das maneiras são os sonhos. E é isso que o Jung descreveu também nesse livro O Homem e Seus Símbolos, o qual eu trouxe bastante coisa de conceito aqui para vocês hoje, desse livro, que é justamente isso, que os sonhos, eles estão ali falando com símbolos para a gente, né? Quando aparece uma mulher no sonho, né, o aspecto daquela mulher no sonho quer dizer algo sobre o seu feminino, que é uma energia, uma coisa que ele chamou de ânima no ser humano, que todo ser humano tem essas duas partes, ânima e ânimos. Na mulher, é o aspecto masculino e feminino na mulher, e no homem também tem um aspecto feminino e masculino. Então, um homem sonhando com uma mulher, vou dar um exemplo, tá, gente? É muito mais profundo que isso. Por exemplo, um homem que relata, um paciente que relata para ele que sonhou com uma mulher deformada. Então, tem uma deformidade no aspecto feminino dele, que muitas vezes ele não está lidando bem com aquilo, ele precisa se relacionar com aquilo. Um exemplo, tá? Então, o inconsciente, ele conversa com a gente de outras maneiras. No caso, os sonhos, né, são uma maneira. E nos sonhos, o inconsciente conversa com os símbolos, tá? Ai, não acredito, Guilherme Udo, que honra a presença ilustre. Passando para dar um grande beijo. Beijo maravilhoso, eu te amo, querido. Delícia ter vocês aqui, gente. Muito delícia, nossa. Então, gente, esses símbolos, eles vêm para nos contar coisas. A maioria de nós, o que acontece, né? A gente acorda e já esqueceu. E aí, eu sempre confundo, senão não preciso deixar aqui para ler. O misoneísmo é o que faz a gente esquecer dos sonhos. A gente acorda, apaga. Não quero saber de inconsciente, não quero saber o que ele está gritando para mim, não quero saber o que ele tem para me contar, porque muitas vezes a gente se desagrada, porque o nosso consciente, né, o nosso ego, não quer saber daquilo, que é o velho conhecido, estou no controle de tudo, né? Continuando, gente, vocês estão bem? Tá fazendo sentido? Põe aí se tá ok, se tá fazendo sentido, se tem alguma dúvida, enquanto mais um gole, para ajudar a engolir as próximas verdades. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Nós, enquanto seres humanos, a gente tem acesso ao mundo com os nossos 5 sentidos. Então, a gente toca as coisas, a gente vê as coisas, a gente cheira as coisas, a gente prova as coisas. Fazendo sentido. Obrigado, Márcio. Valeu. Esses 5 sentidos, eles são limitados. Se a gente vai, por exemplo, para um elefante, se não me engano,
ele se comunica com sons muito graves. Se você vê ali uma família de elefantes, eles estão falando um com o outro. Só que a gente não ouve. Porque a gente é o quê? Ser humano. A nossa audição tem uma quantidade específica de frequência que capta. Então, os elefantes estão lá conversando, é muito grave, a gente não atinge, né? E aí a ciência, ela tem uma série de aparatos e vem se desenvolvendo para a gente cada vez mais ampliar esses sentidos. Então, a gente tem lupas, que a gente consegue enxergar coisas microscópicas hoje em dia, né? Tem a microscopia eletrônica, que consegue fotografar um cromossomo se dividindo. É nesse nível, né, a ciência. Então, e aí a gente consegue ir acessando de cada vez mais profundamente esses sentidos. Mas ainda existe uma limitação, porque são só os sentidos, os nossos sentidos. E aí a gente fica nesse aspecto sensorial dos 5 sentidos. E o inconsciente fica inacessível, né? Com o que enxerga o inconsciente, gente? Qual que é a lupa que enxerga o inconsciente? Né? Qual que é a câmera que fotografa o seu inconsciente, né? Legal, amiga, eu tô de escuta. Da hora, escuta aí, amiga. Então, não existe, né? A nossa percepção, ela é limitada nesse sentido. Estou com muita atenção. Arrasou, ótimo, isso aí, atenta, Lúcia. Então, os nossos sentidos, eles são limitados até um certo aspecto, né? Ou espectro de alguma circunstância. A gente não tem acesso a todas as informações. Por exemplo, do inconsciente. Vamos lá, deixa eu retomar aqui o meu raciocínio. Então, gente, o nosso consciente, ele é muito vulnerável. O consciente é algo contemporâneo. Estamos expandindo a consciência nos dias de hoje. Estamos acessando agora a consciência. Até ontem a gente estava, matando um outro com paulada. A gente ainda está fazendo isso, tá, gente? Só mudaram as armas. Então, pra você ver, a consciência é a passos de formiga e sem vontade. Porque, né? Bomba atômica, vamos combinar? Que só mudou o tamanho do porrete? A gente ainda continua animalesco nesse sentido, do poder, da posse, da guerra, da briga, do embate, da competição, né? A gente acha que o outro vai tirar o nosso lugar, a gente acha que a gente precisa garantir um monte de coisa que o outro vai tirar de mim, a gente tem um monte de limitação nesse sentido que vem desse lugar primitivo da nossa mente. A nossa mente inconsciente, ela é primitiva, é ela que acessa aquela coisa do salva a sua vida, salve-se quem puder, né? Que todos bichinho tem. Ele se vê assustado, ele se vê acuado, ele ataca. A gente está nesse nível ainda, né? Guardadas as devidas proporções e tecnologias inovadoras, a gente está no nível ainda de pegou o que é meu, falou o que eu não queria ouvir, né? Enfim, haja vista as redes sociais, né? Quando a gente abre aí um Face da vida, a gente vê ali as discussões rolando solto, a gente vê o quanto de instintivo tem naquilo, né? E de reativo também, né? Poucas pessoas estão realmente conversando, ouvindo o outro, buscando entender e compreender, mas na maioria a gente está ouvindo e esperando para responder, para colocar aquilo que a gente pensa em cima e sair ganhando e falar a palavra final ainda, né? Então, é esse ação e reação que corresponde aí a essa mente que tá forte pra caramba. Certo? E ela é forte, gente, porque nela estão os nossos instintos de sobrevivência, tá? Então, ela vai sempre sobrepujar a consciência, até quando não sabemos. Acho que a consciência está caminhando para vencer o inconsciente. Vencer não, né? Ser aí um aliado. Porque é isso, a gente não quer acabar com o inconsciente. Sai inconsciente, não quero ser mais bicho. Impossível, gente. A gente é bicho, tá? A gente é bicho, o gatinho da sua casa é bicho, o cachorro é bicho, é todo mundo bicho. Animal, a gente é animal, né?
Então, a gente não quer e nem consegue fazer esse inconsciente desaparecer absolutamente. A gente só consegue dar as mãos, né, e falar, olha, vamos junto aqui, consciente e inconsciente, fazer um mundo melhor. Eu sonho tanto. Olha, Cristina, maravilhoso. Anota os seus sonhos. É impressionante. Anota, nem que você lembre por tópicos, anota pelo menos uma parte que ficou mais nítida. Façam, gente, isso é a dica que eu tô dando para todo mundo. Façam um diário dos seus sonhos, porque vocês vão começar a encontrar e leiam esse livro. Aqui, ó. Não sei se ficou torto. Eu vou colocar no grupo do Telegram. Quem ainda não está no grupo do Telegram, eu deixei o link na descrição e vou colocar aqui também, tá? No linkzinho. E vou colocar lá a foto e outros conteúdos para nós, para a gente partilhar. Então, nesse livro aqui fala muito a respeito disso. E eu comecei a anotar meus sonhos. É impressionante, gente. A gente entende alguns símbolos, né, que ele traz aqui, e a gente começa a relacionar. Esse site que a gente coloca é sonhar com carro azul. Não é assim que funciona, vai depender da sua experiência, né? Então, por exemplo, a transcendência, muitas vezes, vem como um símbolo de veículo. Então, se um índio está sonhando, o veículo dele é um cavalo, né? Então ele vai sonhar com um cavalo. O cavalo pode ser a transcendência para ele. É ali onde o homem utiliza para ir de um lugar a outro. É a transcendência daqui para o consciente. A gente quer daqui para cá, né? Quer se elevar a evolução. Se eu vou sonhar, pode ser um carro, né? Pode ser uma bicicleta, que é o que existe na minha realidade, o que o meu inconsciente conhece e reconhece. Começar anotando. A melhor coisa é essa. Primeiro, a gente precisa estar antes de dormir, fazer essa conexão. Então, a Cristina perguntou, né? Eu vou até falar aqui. Ela perguntou: existe alguma forma de não esquecer o sonho? Isso é um treinamento, como tudo, né, gente? A gente precisa treinar, porque a gente está nesse automático de esquecer. Mas a maneira de treinar é, antes de dormir, a gente entrar num estado de relaxamento e solicitar que quer lembrar do sonho. Tá? A gente só pensa isso, só quero lembrar dos meus sonhos por herança. Acordou, anota. Então, quais são os gatilhos para a gente não esquecer? Deixa do lado da sua cabeça um papelzinho e um lápis, uma caneta, qualquer coisa. Acordou, abriu o olho, com a ramela ainda grudando, escreve ali, tipo, as coisas principais e tal. Né? Porque às vezes é instantâneo. E esqueceu, tudo bem também. Flui, assim, não faz força, sabe? Ei, Cris! Chegou, eba, boa noite, seja bem-vinda. Então, essa é uma maneira. E aí, com o tempo, você começa a lembrar mais e mais, com mais detalhes e tal. E aí, quando a gente estuda também os símbolos, começa a fazer mais sentido. E vou falar, gente, às vezes no próprio sonho a gente começa a identificar. Tipo, a gente, né, consegue ter um sonho lúcido e falar, tô sonhando, olha, não sei o quê. Então, tipo, a gente consegue levar a consciência um pouquinho pro sonho, assim. É muito interessante. Então, anotar os sonhos, mesmo que não totalmente, não com exatidão, o que deu mais sensação. Né? Então, aí senti medo quando eu vi tal coisa, vi um negócio que eu tive medo, era estranho e tal, anotar esse tipo de coisa, assim, que com o treino vai ficando mais e mais vívido e nítido. E às vezes a gente lembra dele durante o dia, e às vezes em outros momentos da vida, aquele sonho. É muito legal. Essa é uma dica. Então, gente, essa dissociação da nossa mente é importante. Porque o inconsciente, ele está registrando absolutamente tudo que acontece com a gente. Não tem como o nosso cérebro, nossa mente, lidar com todas as informações ao mesmo tempo. Imagina, eu estou aqui fazendo um negócio e estou lembrando de tudo. A gente tenta fazer isso, né? A nossa mente faladeira. Mas o que acontece? O inconsciente, tipo, todas as memórias da infância, elas não conseguem ficar, tipo, tudo ao mesmo tempo. Mas elas vão sendo arquivadas. Por que é bom isso? É bom para a gente poder selecionar e dar atenção para o que a gente quer. Então, é uma habilidade nossa. A gente agora vou focar nisso. Foca no que está fazendo e as suas memórias da infância não importam ali quando você está estudando um conteúdo, entendeu? Então, essa é uma habilidade de fazer essa separação que é importante para a gente. No entanto, traumas, medos, coisas que a gente ouviu na infância, coisas que a gente viu que nos gerou alguma coisa, sensações, memórias, vivências,
tudo fica armazenado. Absolutamente nada foge desse inconsciente. A diferença é que a gente não está acessando conscientemente, mas está lá arquivado e gerando sensações, pensamentos e experiências na nossa vida, na materialidade física concreta, tá? Então, por isso que é importante a gente identificar as crenças que a gente tem, né? As positivas, as negativas, que o pessoal chama de limitantes, né? Porque a partir daí você fala, então é por isso que isso aqui se manifesta dessa forma, porque eu acredito nisso em algum lugar ali do meu inconsciente e acabo tendo esse tipo de atitude repetidamente, né? Porque é uma programação. A crença, ela é tipo um software que fica instaladinho ali, né? Num lugar do computador que a gente não está acessando, não está no desktop, né? Não está ali na área de trabalho, está lá profundo, você tem que cavucar, colocar na pesquisa. Então, a gente não sabe que está ali rodando aquele software e gerando os negócios todos no computador, ralentando ali o hardware, né? Muito bem, vamos lá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, críticas, comentários, tinha um professor que falava isso, vão colocando aí, tá? A gente vai elaborando juntos. Então, essa dissociação é importante. O que escapa à nossa consciência não deixa de existir. Eu anotei essa frase, ipsis literis do livro, porque é muito importante. Carregue para a vida, gente. O que escapa à nossa consciência não deixa de existir. Água para este momento. Oi, Leda! Boa noite, seja bem-vinda. Tudo foi registrado e influencia a maneira como a gente vai reagir a pessoas e fatos. Olha a importância. Tudo foi registrado e influencia a maneira como vamos reagir a pessoas e fatos. Então, a maneira como a gente reage a pessoas, fatos, circunstâncias tem a ver com uma crença. Então, tudo é crença? É. Tá? Vou repetir. Eu falei duas aqui, vou repetir as duas, tá? O que escapa à nossa consciência não deixa de existir. Essa é uma. E a outra é: tudo que foi registrado influencia a maneira como vamos reagir a pessoas e fatos. Tudo foi registrado pelo nosso inconsciente e vai influenciar a maneira como a gente reage a pessoas e fatos, circunstâncias, enfim. Nossa atitude. A gente está agindo conforme inconsciente. A gente está vivendo pelo inconsciente. Então, olha como é importante, porque ficou tudo lá registrado. A gente só não tem acesso com 5 sentidos. Porque lembra que a gente falou lá no começo? A gente tem a experiência humana com 5 sentidos, né? Mas não com o inconsciente. O inconsciente a gente não acessa olhando, tocando, cheirando, né? Pelo contrário, a gente cheira alguma coisa, o cheiro acessa o inconsciente. Eu lembro da minha infância. O contrário não acontece, né? Palminhas. Cristina tá mandando palminhas. Obrigada. Então, a unidade da consciência, ela é precária e facilmente corrompida. Frasezinha aqui também, né? A gente não tem o controle total da mente consciente. A gente acha que está controlando a mente consciente, mas a mente consciente, estou fazendo gesto aqui para ajudar a entender, tá? A mente consciente está sendo controlada pela mente inconsciente. Então, ela está gritando aqui para ela o que ela faz, ela está fazendo, e a gente está achando que é essa que está mandando. Tá? Depois desse teatrinho aqui, vocês entenderam. Poliana, oi, Poliana, boa noite. Aê, cheguei, uhul! Chega junto aqui, estamos indo para os finalmente. Então, gente, a gente não tem acesso total ao conteúdo da psique e a sua natureza. Então, a gente precisa começar a entrar em contato com isso, porque isso é a gente, é parte de nós. Então, ignorar tudo isso
é basicamente não se conhecer, né? Não saber quais são suas crenças aí. O que é que você está gerando na sua vida que está aí no seu inconsciente que você está ignorando, né? Tem um mestre que eu sigo que fala justamente isso. Somos ignorantes, não de uma forma pejorativa. Ai, seu ignorante. Tudo aquilo que a gente ignora é uma ignorância da nossa parte, né? Então, eu ignoro a alimentação do povo polonês. Eu sou ignorante em relação a isso. Eu nunca fui para a Polônia, nunca conversei com polonês, não sei o que eles comem lá. Eu ignoro isso. Eu sou ignorante a esse respeito. O dia que eu for lá, que eu comer da comida deles, e souber o que acontece lá, eu falar, então agora eu não sou mais ignorante em relação à alimentação polonesa. Antes disso, eu sou ignorante. Então, vejam a respeito de quantas coisas a gente é ignorante. Porque quais das coisas que existem, a gente pode falar que a gente foi lá, vivenciou, experimentou, e falar, tá, agora eu sei. A maioria delas a gente não encosta, tá lá no misoneísmo, morrendo de medo de chegar perto, tá lá falando que é heresia, que é um negócio que, sei lá, muito estranho, não sabe do que se trata e tá malhando, falando mal, né? Pessoas, né? Não conhece a pessoa e tá lá falando mal da pessoa, porque tem uma crença em relação a alguma coisa. Sei lá, vou dar um exemplo de crença. Tem uma crença de que se a pessoa tem uma unha vermelha, ela é uma mulher que não presta. É uma crença lá na minha cabeça, né? Lá no meu inconsciente. Eu vejo uma mulher com uma unha e falo, essa aí não presta, né? Então eu fiz um julgamento a respeito de algo que eu ignoro, porque eu não conheço a mulher. Eu agi, lembra? Eu agi com uma pessoa em relação a algo que estava no meu inconsciente. Vamos lá. Marco Antônio Marcelo pergunta: então a existência é dada pela nossa consciência? Não a nossa consciência, por uma consciência. A existência é dada por uma consciência, não a nossa. A nossa consciência, ela é finita, né? Ela é tempo espacial e relativa, começo, meio e fim. A consciência que dá origem à existência é absoluta, é maior, é infinita. Respondido? Cristina Artes e Mimos, adorei esse nome, Artes e Mimos. E quando esse sonho é repetidamente por muito tempo? Mulher, tá te avisando um negócio que você não, né? Olha para ele. Então, o que acontece? Os sonhos repetidos, gente, eles vêm aí, muito provavelmente, não sou psicanalista, tá, gente? Não entendo de sonhos. Tô falando que eu entendi a respeito, eu ignoro a psicanálise, não totalmente porque eu estou lendo, mas pelo que eu entendi disso que tá falando aqui a respeito dos sonhos, ele vem se comunicar com você. Então, você tá recebendo... Ok, Marcelo, respondi. Então, ele vem se comunicar com você com frequência a respeito de algo, né? E se o símbolo, que é a maneira pela qual o inconsciente se comunica, se o símbolo é sempre o mesmo, então precisa entender o símbolo. Então, o meu sonho repetido é com água. Nossa, eu tô sempre me afogando e tal. Tem a ver, muito provavelmente, com as emoções, né? As emoções, elas são relacionadas à água, porque a água, ela toma diferentes formas, né? Ela tem fluidez, assim como as nossas emoções. A gente tá bem, a gente tá mal, né? É uma coisa fluida. De repente, a gente tá se sentindo melhor, pior. A gente tem essa questão emocional. Então, a água, digamos assim, ela é o emocional. Então, se eu sonho que eu tô me afogando, vou dar um exemplo, tá, gente? Não tô fazendo análise de sonho aqui, psicanálise. Mas eu posso, por exemplo, estar muito emocional, eu não tô dando conta das minhas emoções. E aí, tô naquele fluxo emotivo complexo, toda vez aí eu vou sonhar com afogamento, com a água, com a chuva, com o mar, vai depender, é água, né? Então, esses símbolos, eles estão vindo te dizer algo. E aí, ele tá ali se comunicando com você, pode ser uma comunicação que você precisa agir a respeito. E aí, muitas vezes, quando a gente age a respeito na vida concreta, muda o sonho, muda o inconsciente. E ele relata, é lindo, gente, ele relata
um paciente, né, nesse livro. Lá no finalzinho ele relata brevemente um paciente que ele analisou o sonho durante um tempo, e a figura feminina foi se transformando no sonho do cara, do paciente dele. Tinha um aspecto no início, e conforme ele foi entrando em contato com esse inconsciente dele, trabalhando e modificando as coisas na vida, foi entendendo o que se passava com ele, lá no último sonho a mulher tinha um outro aspecto, e ele se relacionava com a mulher do sonho de uma outra forma também. Mais distante no início, mais próxima, mais nítida no final. Então, esse feminino foi sendo curado nele, né, dentro dele, a ânima dele. Então, é muito interessante observar isso. Leiam esse livro. Vou pôr lá depois no Telegram, hein, gente? Quem não está ainda no Telegram, link está na descrição do vídeo e eu vou pôr aqui também agora. Enquanto eu coloco, gente, me digam se está tudo bem, se está dando para entender, se está tranquilo, se está fazendo sentido, se tem pulgas atrás da orelha, se tem misoneísmos acontecendo aí. Que louca, tchau, vou sair daqui. Pronto, esse é o link do Telegram, tá? Entrem lá, que eu vou compartilhar vários conteúdos com vocês, conosco, né? Quando eu compartilho, é para mim também. Então, vamos lá, vamos seguir. A partir daí, gente, esses paradigmas, essas crenças, elas podem ser de diversas áreas. Elas podem estar na ciência, com o exemplo que eu falei para vocês, né, a respeito das tecnologias, quando alguém fala, olha, daqui a pouco vai ter um robô que cozinha para você, já deve ter isso, inclusive. E aí você fala, não, imagina, que isso, não aceito isso, imagina que vai cozinhar. E você é um cozinheiro ainda, né, pensou? Imagina, vai tirar o meu trabalho. Então, você nega aqui. Sociais, então, a respeito de trabalhos, né, a respeito do trabalho, de relacionamentos, são as crenças sociais. Então, de repente, você fala, não, tem que casar na igreja, ou tem que casar de papel passado, um relacionamento tem que ser assim, um relacionamento tem que ser assado. Para ser um bom relacionamento, tem que ter tal etapa, tal e tal método, né? Em relação ao trabalho, não, um trabalho bom é um trabalho que tem isso, isso e isso, né? Essa é a sua crença. Para o outro é diferente, ele pode ter outras prioridades, né? Existem diversos tipos de trabalho. Hoje em dia, gente, o que existe de trabalho pela internet, né? As pessoas... Tem um aplicativo que sempre que eu entro em vídeo de YouTube, então aparece o tal de Kawaii, não sei, que te paga para você fazer dancinha, fazer uma coisa, não sei como é que funciona, mas eu sei que você consegue até uma renda com isso, né? Então vejam só, hoje em dia existe muitas formas de trabalhar, você pode vender cursos online de outras pessoas, você não precisa nem ter o seu, você pode ir lá e vender do outro, fazer tudo pelo celular, né? Hoje em dia a gente, com tudo isso que está acontecendo, quantos paradigmas não se quebraram? Aulas de dança tem que ser no presencial. Gente, eu estou trabalhando no virtual há um tempão, né? Comecei no ano passado com a pandemia e sigo. E assim, nossa, nem sei dizer do ano passado para cá quantas coisas tecnológicas eu tive que aprender e foi maravilhoso, né? Expandiu aí os conhecimentos. Então, coisas que a gente acreditava no ano passado já se transformaram. E quem não acompanha a transformação sofre muito mais, né? Porque fica com a crença limitante lá, ou esperando só voltar tudo como era, não sei o quê. Tá esperando ainda, né? Tá passando pelo perrengue. Também já entrei no Telegram. Maristela, obrigada por entrar, que delícia, gente. Já vamos compartilhar conteúdos lá. Gente, o Telegram é super simples, tá? Quem não tem, não sabe do que eu tô falando, é um aplicativo, assim como o WhatsApp, mas ele tem outras funcionalidades. Ele é um pouco diferente, ele aguenta vídeos mais pesados, arquivos maiores, tem uma diferença um pouquinho entre eles. Então, ele está sendo muito utilizado. Então, simplesmente você vai lá e baixa ele como qualquer outro aplicativo. Se você tem um Android, por exemplo, vai lá no Google Play, Play Store, né? Acho que é isso, Play Store, e baixa o aplicativo, assim como você baixaria qualquer outro aplicativo. E aí, já vem para a Centelha, que a gente vai fazer várias partilhas lá. Boa noite, Maristela. Cristiane, muito interessante. Legal que você teve um insight aí. Não sei exatamente de que parte que você está falando, mas que bom que você teve um insight. Poliana, acompanha no Insta como Tecnoorto. Ah, que bom! Você falou que talvez não conseguisse vir, veio.
aprendi a fazer japamala com você e fiz um para mim. Ai, que delícia, gente. Eu tenho mesmo o vídeo que ensina a fazer japamala aqui, que dá dicas de confecção. É bem legal. Inclusive, a gente vai falar lá no final um pouquinho disso, né? Que é uma das maneiras da gente desprogramar essas crenças. Então, tabus, preconceitos. Veja aí se você tem algum preconceito em relação a alguém, alguma coisa, algum tipo de pessoa, né? Veja lá. Crenças, paradigmas, tudo isso são crenças. E aí, gente, falando, o que a gente está... Vamos fazer tipo uma conclusão, né? A gente chegou aqui a uma conclusão de que as crenças, elas têm uma origem numa mente, na mente inconsciente. E tudo é a mente, né? A consciência e o inconsciente está aí gerando a nossa realidade. Então, existe essa correspondência entre a mente, o que acontece na mente, e o que acontece no mundo real, o mental e a realidade. Tem um vídeo sobre a lei da correspondência do Caibalion, foi o último vídeo, assistam depois e leiam também o Caibalion. É bem interessante, ele fala dessas leis universais. Então, essas leis, né, se a gente infringe ela, como se fossem as leis de trânsito, a gente vai ter consequências. Então, são leis incríveis para a gente aplicar na vida. E a lei do mentalismo fala justamente isso, que tudo é mental. Então, vejam, gente, os conhecimentos, eles se conversam demais. Quando a gente começa a entender psicanálise a partir da visão do Jung, Leo Caibalion, que é o ocultismo, 5.000 anos antes de Cristo, as coisas se conversam, isso é impressionante. Por isso que eu falo para vocês que o homem das cavernas que matava com porrete lá, hoje em dia é o cara que inventa ali a bomba nuclear, né? Então, assim, tem um requinte, mas as coisas não mudam, né? O Marco Antônio Marcelo falou, eu sou preconceituoso. É uma limitação, né? Quando a gente tem os preconceitos, a gente está se limitando. É uma opção. A gente pode se... E a gente tem, né, gente? Todo mundo tem, né? Não estou falando que não tem aqui. A gente, inclusive, é normal esse tipo de coisa, né? As crenças, tudo isso é normal, porque é algo que a mente, como a mente funciona, né? Ela é primitiva, ela está se modernizando agora, ela está indo para o consciente agora, então todos nós temos isso, não é algo, nossa, essa pessoa tem isso, credo, né? É normal, é por isso que a gente precisa ter um olhar amoroso, né, para todos. Todo mundo tem algum preconceito, né? Então, é só como a gente vai lidar com isso, se você quer continuar ou não com esse preconceito. Existem maneiras de você expandir, né, e ampliar os seus limites, entendendo o porquê que existe esse preconceito, se libertando dele, mas é opcional, e cada um tem que ter também, inclusive, a opção de escolher, tenho esse preconceito, quero ter, vou guardar ele para mim, eu sou assim, e nem por isso é uma pessoa melhor ou pior, né? Isso também é importante. O nosso olhar amoroso. Não adianta nada a gente expandir a consciência e julgar a pessoa. Ah, ela tem preconceito. Você também tem algum, pode ter certeza, né? Você que eu tô falando, qualquer um de nós aqui. Então, isso é humano. E quanto mais humano a gente mais a gente não julga e entende que cada um tem um diferente. O preconceito do outro não é pior que o meu. Eu tenho preconceito, digamos que a pessoa tem um preconceito racial e a outra tem um preconceito de xenofobia, de pessoas que é de outro país. Ah, eu sou xenofóbica, mas o racial é pior. Não é, gente, não tem preconceito pior, tá? Qualquer um é preconceito. Então, partindo do pressuposto aqui, pelo que a gente conversou, que tudo é crença, que todos nós temos isso, porque está no inconsciente, então todos nós temos preconceitos. Estamos todos no mesmo barco. Aqui Marco Antônio Marcelo falou que ele é preconceituoso, que limitação é não admitir, eu acho. Então, ele acha que a limitação seria não admitir que tem o preconceito. A crença limitante é aquela que te deixa num lugar, no mesmo lugar. Então, é como se você admitir que você tem, só se conscientizar, né? Mas aquilo ali vai estar te limitando. Vou dar um exemplo, gente. Se a gente tem um preconceito racial, digamos que a pessoa tem um preconceito com negros, por exemplo. Aí senta um negro do lado dela, né? E pergunta as horas, ou pergunta alguma coisa, quer começar uma conversa. Se você tem esse preconceito, você vai falar,
Ai, credo, essa pessoa negra vai sair de perto. Se você não tem, você pode provavelmente começar uma conversa. Aquela pessoa, nossa, então eu moro do lado da sua casa. Caramba, vamos lá, vou te dar uma carona, então. E aí, tipo, você consegue uma coisa legal. Pode te oferecer um emprego, pode, sei lá, entendeu? Então, tipo, se você... quando a gente tem um preconceito, se limita por causa disso. Porque a gente deixa de vivenciar as possibilidades caso a gente entrasse em contato com aquilo. Você pode escolher ter, mas está te limitando, tá? Maristela Marcondes falou muito interessante. Muito bonitinha, Dora, muito interessante. Lindos. Gratidão pelo carinho, gente. Sem palavras para dizer. 17 pessoas e 17 likes. Tantas pessoas quanto likes. Gratidão infinita para vocês. Eu conheci o Caibalion com vocês, estou iniciando a leitura. Ai, gente, nossa, hoje eu vou sonhar com coisas bonitas, porque é muito emocionante ver vocês estão em contato, assim, e trocando, e podendo aproveitar o que eu estou compartilhando. É uma gratidão, não dá para expressar. Então, continuando. A gente parou, como se vocês fossem falar, né? Ah, paramos não sei onde. Eu estou falando comigo. Na lei da correspondência, né? Que é a questão de que essa atitude mental da crença está nos limitando ou criando a nossa realidade de alguma forma. Pode não ser uma limitação, pode ser um crescimento. A gente pode ter uma crença de crescimento que está nos impulsionando adiante ao crescimento. As crenças também têm esse poder, né? Ah, a Cris não tinha dado like. Pô, amiga, youtuber que nem eu, ó, sabe do poder do like. Verdade, a Maristela falou. É verdade, gente, é verdade. Quando a gente está com a verdade, que nem vocês falaram aqui, quando a gente está com a verdade, a sensação é a resposta, né? A gente se sente, a gente se conecta com as coisas que a gente já sabe. Então, quando a gente tem dentro da gente as verdades todas. Quando a gente entra em contato com as verdades, é como se houvesse uma conversa e a gente se identifica. Por isso que rola um né? A gente se identifica, a gente entende, faz sentido. Esse faz sentido, o sentido é o quê? É quando a gente põe uma direção e vai em um sentido, né? Então a gente cria um sentido, faz sentido. Então, tudo tem seu correspondente nos diferentes planos. Então, a gente falou que tudo surge na mente, e aí, isso que rola na mente, a crença, vai para a realidade de alguma forma. Por isso é que a crença gera uma realidade, gera uma experiência na nossa vida. Porque a gente age, a gente vai ter atitudes e vai tomar atitudes baseados naquela crença que a gente nem sabe que está rodando, né? E aí a gente vai responder de alguma forma a alguém, vai criar um cenário de violência. Poxa, eu não queria aquilo, cenário de violência. Se alguém perguntar, você quer brigar? Você quer violência? Você vai falar, não quero. Mas aquela sua crença dá um clique que faz você reagir de uma forma e gerar violência. Então, você fica sem o domínio de você mesmo, se você não sabe as suas crenças. Você está agindo na ação-reação. Está exatamente igual um crocodilo, um animal na selva, né? Você cutuca ele, vem, te morde, te come, né? Ação-reação. E essa é a diferença, ou deveria ser, a diferença entre um ser humano e um animal, né? São os níveis de consciência. A gente não pode querer, eu não posso querer que o meu gatinho saiba que ele não pode sair pisando com a patinha molhada por aí. Tipo, eu não posso exigir isso dele, ele é um gato. Eu não posso exigir que ele... Oh, meu Deus, apareceu aqui. Ô, filho, você sabe que eu tô falando de você, Virginia? E eu não posso solicitar que ele não mie na madrugada querendo atenção, porque tá no instinto dele. Ele acorda de madrugada, ele é gato, ele não sabe ser outra coisa. A gente sabe, a gente consegue levar algumas coisas dessa para o consciente e elaborar conscientemente, sem reagir pelo instinto, né? Parece que não, mas a gente está reagindo pelo instinto quando a gente responde de uma maneira reativa a alguma coisa. Muito bem. Então, é assim que funciona
o porquê, como é que a crença gera realidade, gente? Isso daí é esse papo metafísico, tá? Não quero saber desse papo quântico, metafísico, vocês são tudo louco, esse povo aí não sabe o que tá falando. E aí essa pessoa que fala isso já leu algum livro de física quântica? Então ela ignora também isso. Então, para não dizer que a gente é maluco, beleza, é assim que acontece. O inconsciente, ele vai fazer você reagir de alguma forma e a sua reação vai gerar uma coisa na sua vida. Simples assim. A Cris falou, como podemos inicialmente mudar as crenças que já nos reconhecemos? Ah, legal, vou falar disso daqui a pouquinho. Vou chegar lá. Primeiro a gente vai fazer uma dinâmica para identificar. Caramba, eu tenho várias coisas aí que eu acho que não tô gostando, não tô curtindo, tô sofrendo, tô sentindo que não é por aí, tô descontente, né? Insatisfação, angústias, medos, desesperos, ansiedades, são as coisas que geram os nossos pensamentos, né? Então, como identificar qual é a crença que está gerando esses sentimentos? Existe um fluxo, gente, que é mais ou menos assim. Uma crença, anota isso também, quem pegou o papel e caneta. Uma crença, lá no inconsciente, gera um pensamento que gera um sentimento. Essa é a cadeia, que gera uma ação, uma atitude, um comportamento. Então, a crença gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma atitude, uma ação. Então, quando você fez o negócio, olha de onde veio, né? Precisou passar por tudo isso, assim. Onde que a gente percebe? No sensorial. É onde a gente tem acesso, gente, é no sensorial. Tô com medo, senti medo. Veio para um lugar onde a gente tem acesso, que é o sentimento. Eu sinto medo, eu sinto vergonha, eu sinto tristeza, né? Então, quando chega nesse ponto, vem lá da crença que gerou um pensamento. O pensamento às vezes foge. O pensamento foge. Porque a gente saca quando sente. Aí a gente mergulha ali no sentimento. A gente, poxa, me sinto incapaz. Ou, tô com medo, que medo. Não vou fazer isso. Não consigo fazer isso porque eu tô com medo de fazer e tal. É o sentimento. Mas, qual foi o pensamento que gerou esse sentimento? Aí precisa fazer aquele... voltar a fita. O que eu estava fazendo quando eu comecei a sentir isso? Aí eu estava no Instagram. O que eu estava vendo? Aí eu estava vendo stories. Eu vi uma foto. Foi depois daquela foto que eu vi. De uma mulher, sei lá, fazendo um negócio mirabolante. E aí eu pensei, nossa, eu não consigo fazer que nem ela. Sabe? E aí senti o negócio. Então, a gente precisa fazer esse estudo de caso com a gente mesmo, né? De ver o que gerou, que pensamento gerou o sentimento. Fazer esse voltar a fita, né? Aquele FF, voltar a fita. Não, é o Rio. É o R, voltar a fita. Nossa, gente. Vocês são da minha idade? Porque eu acho que vocês nem estão entendendo o que eu tô falando. Fita, né? O que é fita? Então, existe essa cadeia de acontecimentos, tá? Importante para vocês identificarem. E aí eu trouxe aqui para a gente finalizar uma dinâmica para ajudar a gente a identificar algumas crenças. A primeira delas é a gente fazer uma lista de valores. Dentro desses valores, a gente já consegue identificar algumas áreas da nossa vida, as quais a gente está, por exemplo, dando ênfase, ou aquela que a gente está gerando desconforto, ou que está sentindo uma sensação de falta, por exemplo. Então, eu vou falar algumas palavras aqui, e a gente vai fazer uma coisa que o Jung, inclusive, chamava de livre associação. Ele traz o exemplo de um paciente que relatou para ele que não sabia russo, não sabe ler russo, mas que estava num trem e viu umas escrituras em russo, e aquilo ali gerou, ele disse que se viu viajando naquelas letras e teve pensamentos a respeito daquilo e memórias de infância. E aí, quando ele relatou isso pro Jung, né, que era médico dele, o Jung falou, caramba, então, o que está acontecendo aqui? Não foi no sonho que ele acessou o inconsciente. Ele teve uma memória, algo sensorial ali, mas não foi pelo sonho. Então, a livre associação também acessa o inconsciente. E aqui a gente vai fazer uma livre associação. Então, medida do bom fim é uma fita.
Ah, tudo bom, Fi? Aquela fitinha, não, tô falando de fita de assistir, fita cassete. É isso, fita cassete, que você aperta ali o botão para voltar. Que ninguém nem sabe mais o que é. Tem gente que nem sabe o que é rio. A Cris sabe. Eu era criança, eu falava rio, mas não é isso, né, gente? Reward, sei lá, é uma palavra em inglês. A gente sabe que, eu acho que tem gente aqui que não sabe o que é rio. É aquelas letrinhas, mas eu não lembro o que significa. A palavra é uma palavra em inglês que representa, tipo, voltar a fita, né? Então, a gente vai fazer essa lista de valores por livre associação. Gente, faz assim, ó, tipo, já vai escrevendo, não pensa muito, porque pensar já é outro patamar, tem que ir pro inconsciente. No inconsciente, são as coisas que a gente faz, nem notou que fez. Então, vocês vão escrever aí, ou começar a fazer, elencar aí na cabeça de vocês, essa lista, sem pensar muito, sem falar, não, pera, será que vai ali? Não, já foi, colocou, sem ficar elaborando, tá? Que é assim que funciona. Senão vocês vão colocar aí, né, o ego, várias coisas vão interferir aí que não é do inconsciente. A gente quer que brote do inconsciente, certo? Então vamos lá. Vou falar palavras, algumas palavras, e vocês vão elencar de 1 a 10, tá? Uma lista. O que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, terceiro lugar, em nível de valor para você. O que é mais importante, digamos assim, tá? Então, eu vou falar todas e aí depois vocês vão elencando de uma maneira bem livre associativa, tá? Atenção, posso começar? Palavras. Saúde, dinheiro, poder, amor, segurança, conforto, status, família, trabalho e sucesso. Essas palavras, numa lista de valores de 1 a 10, como é que tá aí para vocês? O que vem primeiro? O que vem segundo? O que vem terceiro? Tá? Vou falar de novo. Saúde, dinheiro, poder, amor, segurança, conforto, status, família, trabalho e sucesso. Falei numa ordem, mas vocês vão colocar na ordem de vocês prioridades, tá? São várias, né? Às vezes precisa até lembrar e tal, mas... se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo do Telegram, tá? Vou pôr no grupo do Telegram as palavras para vocês depois elencarem, fazerem o exercício aí. É que assim, tem que ser no inconsciente, tá, gente? E isso pode mudar ao longo da vida. Vocês vão fazer agora uma listagem e aí isso pode mudar, né? Às vezes a gente está numa época da vida que o trabalho, é o mais importante, depois a família é o mais importante. Então, é normal que isso se transfira, isso não é para sempre. Nós somos coisinhas moldáveis, tá? Nossa mente, nosso ser. Isso é bom a gente saber também, né? Porque a gente não é estático. A gente pode mudar o que a gente quiser na gente. Gente, 15... tá certo. Tem mais like que pessoas agora, o pessoal tá indo embora. Fica, gente, fica que vai ter dinâmica. Tá tendo já. Então, vamos lá. Elencaram? Alguém quer se predispor a dizer aí, por exemplo, o que colocou em primeiro e segundo lugar? Ou, por exemplo, aonde ficou para vocês o dinheiro? Que é algo que tem muito... O pessoal fala muito da prosperidade, né? Que é algo que todo mundo fala que quer demais, né? Todo mundo quer. Se perguntar aqui quem gosta, quem quer, todo mundo vai falar que quer. Onde ficou o dinheiro nessa lista? Onde ficou o amor? Para quem, às vezes, está querendo relacionamento. Onde ficou o trabalho? Porque às vezes a pessoa que está querendo, quer dinheiro, a lista, tá assim, a lista. Número 1, dinheiro. Último, trabalho. Como é que vai ganhar dinheiro? Né? Então, Marco Antônio Marcelo, para mim, elencar essas palavras tem a ver com o momento. Sim, com certeza. Eu falei, depende do ponto da vida que você tá. Às vezes você tá num ponto da vida que o dinheiro não importa. Você tá querendo construir o seu sucesso. Então, você tá investindo, você tá gastando pra caramba porque você quer uma outra coisa. Às vezes você tá começando uma família, então a família é o mais importante, você tá precisando prover, né? Então, isso aí muda mesmo no ponto da vida que tá. Nós estamos no momento presente, certo? Então, elenquem aí. Coloca no Telegram, sim. Coloco, gente, pode deixar. Vou colocar essa dinâmica aqui, as palavras, para vocês elencarem depois. Amor em primeiro, a Poliana falou. Muito bem. E aí, gente, por exemplo, a Poliana falou que o amor está em primeiro. Como está
o amor na sua vida, Poliana, né? Faz sentido estar em primeiro? Ou existe alguma reclamação, digamos assim, a respeito do amor, né? Então, gente, isso é super legal de observar. Porque às vezes a gente coloca em primeiro, mas não tem uma coerência com o que está rolando. E às vezes, o que acontece? Você põe lá em primeiro saúde, a saúde tá ok. Porque é o seu valor a respeito daquilo, né? Então, isso já mostra pra gente como estão as coisas. Às vezes a pessoa fala, olha, o que eu preciso é dinheiro, eu não tenho dinheiro. E justamente o dinheiro tá lá embaixo, porque ela coloca o amor, a família, o que mais tem aqui? E a saúde antes do dinheiro, né? E aí tá lá embaixo. Como é que a pessoa quer ganhar dinheiro se não tá dando esse valor para aquilo? Tá dentro da lista, tá lá embaixo. Em algum momento a gente precisa priorizar essas coisas, né, que a gente quer. Então, isso já dá pra gente uma noção de como é que estão nossas crenças em relação a esses itens. Ou melhor, isso aqui dá uma noção pra gente, não como que tá as crenças, mas como está a realidade. Porque provavelmente aquilo que a gente tem a carência tá lá embaixo na lista. Para mim, a saúde em primeiro. Aqui a Cris falou, né, Cristina? Tem duas Cris, né? Então a Cris é a Cristina Artes e Mimos. É outra. Saúde está em primeiro. A Patrícia falou primeiro família. A Poliana falou, está ótimo. Tá vendo, gente? Poliana, você vai ser nosso estudo de caso. Beijo. Gratidão infinita pelo seu relato. Patrícia falou em 2 o amor. Então, a Poliana colocou amor no primeiro. E como que tá o amor na vida dela? Ótimo. Entendeu, gente? Então, isso aqui pode parecer uma coisa, nossa, eu só estou colocando, mas a gente está, por livre associação, jogando ali no papel ou fazendo elencando aí o que a gente está priorizando, o que a gente está valorizando, né? Não é à toa que a gente coloca lá no primeiro e tal. E aí, observa na vida, vai estar concretizado aquilo, tá? Patrícia, 2 amor, em segundo amor. Legal, esses que estão aí no pódio, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, deve estar bem aí, né? E os que estão lá para baixo estão negligenciados, digamos assim. Então, gente, quer mudar aí o negócio? Já pega essa lista, já troca tudo, assim, ó. E aí olha para ela todo dia de manhã. Primeiro, dinheiro. Aí as atitudes que você vai tomar durante o dia, provavelmente vai ser trabalhar um pouco mais, né? Muito bem, vamos seguir agora. O que a gente fez? A gente identificou na concretude o que está rolando. Tá legal o amor. Tem uma crença, provavelmente, que tem uma crença positiva em relação ao amor. Tem 3 Cris, é verdade, a Cris. Ai, é verdade. Tem a Cristina Giolo, do canal Cristina Giolo. Gente, sigam a Cris no canal dela. É incrível, ela dá técnicas, fala sobre a lei da atração, ensina várias técnicas para atrair o que a gente deseja. Incrível também, parceiraça. Beijo, Cris. Marco Antônio Marcelo falou, penso ao contrário, o que temos carência é o que vem primeiro. Não, na verdade, se a gente for por livre... Ai, meu Deus, eu vou chutar aqui o negócio. Se a gente vai por livre associação, a gente vai elencar o que a gente considera mais valoroso. Então, o que vem primeiro para você? A ideia é justamente o contrário aqui, né? É elencar isso e falar, bom, então, o que eu estou experienciando é o que está em primeiro. O que eu estou experienciando, estou satisfeito, é o que está em primeiro. A gente está fazendo o caminho contrário. A gente está indo do inconsciente para o físico. Tudo bem? Então, no inconsciente meu, é a crença. A gente não está acessando, assim, conscientemente o que eu preciso mais. O que eu não tenho, dinheiro. Então, primeiro, dinheiro. Isso é conscientemente. A gente está fazendo o contrário. A gente está fazendo vir de trás e emanar do inconsciente. Entendeu? Não é conscientemente. Se consciente, eu vou lá e escolho o primeiro dinheiro, entendeu? Mas aí eu faço essa lista, para mim o primeiro vem dinheiro. E aí tá faltando dinheiro, entendeu? Então, é o contrário. Por isso que eu falei, põe em livre associação o que para você vende, o que você valoriza mais no momento presente. Ah, legal, entendeu? Legal, legal. Então, é do inconsciente para o consciente, no caminho contrário. Muito bem. Entendido isso, todo mundo fez as listas, colocaram aqui o que está em primeiro, o que está em segundo. Agora, a gente vai ver como que essas crenças, né, como que essa materialidade tem uma crença embutida.
Então, análise do sentimento em relação a essas palavras. A gente vai ver como a gente vai reagir em relação àquelas palavras que eu citei, tá? Vou pegar um exemplo aqui, que vai ser o dinheiro. Dinheiro, vamos fazer com o dinheiro, vamos exorcizar o tabu do dinheiro, né, gente? Para todo mundo prosperar muito, infinitamente. Tal qual os recursos do universo. Então, vamos pegar a palavra dinheiro. Não sei onde ficou aí na lista de vocês o dinheiro, mas a Sibeli colocou tudinho aqui, ó. Primeiro, saúde, segundo, amor, terceiro, família, quarto, trabalho. Ó, Sibeli, o dinheiro não está nem na lista dela. Beijo, linda. Gratidão pelo seu relato da sua lista. Tá? Então, digamos, para quem relatou aqui, nem surgiu o dinheiro, ou seja, já estava para baixo do 3, provavelmente. Então, agora a gente vai identificar o que a gente sente em relação a isso. Fecha o olho. Pensa em dinheiro. Fecha o olho. Imagina mas muito dinheiro em espécie, em Bitcoin, no seu banco digital, aqueles números lá, vários zeros. Imagina de verdade isso. Isso está agora na sua conta. Um container de barras de ouro, né? Da época do Silvio Santos aí. Barras de ouro, próprio baú da felicidade. Muito, assim, muito. Ó, eu já tô sacando uma crença minha agora aqui, ó, só de falar com vocês o negócio. Muito infinito. Dinheiro infinito. Imagina, vocês conseguem imaginar esse cenário? Dinheiro infinito? Para você, tá? Não é de alguém, não é a fonte, não importa. Você já tem, agora. Já tem agora, mas muito. Incontáveis zeros após um. Você pode fazer o que você... Já estou me sentindo bem, o Marcelo falou. Isso, sente. Tipo, o que você ia fazer com isso? Qual era a finalidade? Como é que você sente? Que sentimento que traz? Real, que sente de verdade, gente. Futuca aí. E pode ir colocando, vai colocando o que sentiu. Sejam honestos, vai para o inconsciente, para a sensação. Veja o que você sente de verdade com tudo isso. É um exercício de imaginação. Observem coisas que vão vir, assim, pensamento, sentimento. É real, mas tem que ser, fingir que é real mesmo. Não, finja até que atinja. Vão colocando aí, o que veio, gente? Veio alguma crença? Veio algum pensamento? Ou melhor, veio pensamento, né? O que vem é pensamento e sentimento. A crença aí que a gente vai descobrir pelo pensamento e pelo sentimento. A água está acabando e a live não acabou. Vou ficar ressequida aqui. Tem um delay, né, gente? Será que vocês estão escrevendo para mim o que vocês estão sentindo? Ai, Cristina Artes e Mimos. Queria todo esse dinheiro para ajudar as pessoas. Então não é para você, Cristina. Por que não é para você, mulher? Então você não ia valorizar ele, você ia doar. Bom, ajuda as pessoas. Mas por que será que não é para você? Enfim. Queria todo esse dinheiro para ajudar as pessoas. Quem mais, gente? O que mais que vocês sentiram aí? Vou dar o meu exemplo enquanto vocês vão escrevendo. Quando eu fiz esse exercício, eu senti assim, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? É muito para mim. Foi tão identificador de crença esse exercício para mim. Veio isso, ó. Eu fiquei sentindo aquilo, falando, legal, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Será que eu vou saber o que fazer com isso? Será que eu vou dar um bom destino? Olha, a dúvida de não merecimento. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Eu pensei, veio esse sentimento. E aí eu identifiquei. Eu não confiava, não confio, né? Em mim para dar o destino para o negócio. Vai vir como? Você falou, não, obrigado. Não vou saber o que fazer com isso? Não vem, né? E aí o que acontece? Não é que não vem magicamente. Não, a gente vai assumir as atitudes e os comportamentos para que não chegue na gente.
Então, inconscientemente, a gente pode estar afastando o dinheiro, a prosperidade, por conta dessas crenças, né? Então, se eu, por exemplo, no meu caso, que eu identifiquei isso, né? O que eu vou fazer com isso? Ou para que tudo isso? Né? É essa sensação de que eu não tenho condição de dar um destino devido, ou que é muito para mim, saca? Então, é uma crença no não merecimento. E aí, o que vai acontecer? Eu vou provavelmente tomar atitudes, ações na minha vida que eu vou sempre ganhar limitado um dinheiro, não vou chegar a mais do que aquilo, não passa daquilo. Quem tem essa realidade aí? Nunca passa de X. Chega ali no X. Quando vai pro Y, surge uma dívida, quebra o dente, quebra o carro, aí tem que gastar e volta pro X. O Y não chega nunca. Né? É uma crença na limitação de que é muito, isso é muito e isso é pouco. O que é muito, o que é pouco, gente? O que é muito, o que é pouco? Para o Bill Gates, o que é muito? O que é caro, o que é barato? Tá tudo incluído nessas crenças. Ah, isso é caro, R$15. Depende, para quem é caro, né? Vamos lá, várias pessoas escreveram agora, hein? É o que eu faria se tivesse muito dinheiro. Legal. Ah, você sentiu satisfação. Marco Antônio Marcelo falou: o melhor é poder não precisar pensar mais nisso. Sim, o bom seria não se preocupar, né? E como, né? Como que a gente chega nisso, né? Por que tem essa preocupação? Tem? É real, né? Por que a gente se preocupa com isso? A gente não tem suficiente para viver? Ou a gente acha que precisa de mais para viver? Então, Lúcia Nóbrega, poder pagar contas e ter segurança, conforto. Sim. Me sentir feliz, Sibeli, me sentir feliz, mas ao mesmo tempo, em pensamento, não preciso de tanto. Tá vendo? É isso, gente, é honestidade. Às vezes a gente não identifica isso, a gente fica no consciente, né? E não percebe. Então, quando a gente tem a imagem real, se isso realmente fosse real, assim, tipo, se rolasse esse tanto de dinheiro, o que você ia sentir, né? Esses sentimentos é que mostram aí. E a gente pode fazer isso, esse foi um exemplo. Sibeli, muito legal que você identificou. E isso acontece, às vezes a gente sente medo. Ai, sente medo. Por isso que a gente tem que estar muito ligado ao sensorial, assim, ao inconsciente, né? Tá ligado nisso, porque o consciente, claro que eu quero um monte, lógico, mas é nesses lugares que estão os entraves, né? Quando a gente fala, no fundo, se eu ganhar isso, eu não vou saber o que fazer. No fundo, se eu ganhar, eu vou doar. No fundo, se eu acho que eu não preciso de tudo isso. Entendeu? Então, às vezes tem crenças aí que a gente vai ver agora, porque às vezes a gente tem uma crença, por exemplo, de que quem tem muito dinheiro são pessoas que não têm ética, valor, né? Porque acredita que dinheiro se só consegue de maneira que não é idônea. Então, eu não quero ser idônea, então eu não quero dinheiro. Então, o nosso cérebro faz essas conexões, nada a ver, entendeu? Então, vamos lá. Agora, eu vou falar aqui alguns pensamentos. Ah, e lembrando, vocês podem fazer isso com todas as palavras, né? Poder, se imagina com muito poder. Nossa, todo mundo aos meus pés. O que eu falo, a pessoa faz. Um poder, assim, dono do mundo, sei lá, né? O que vem de sentimento? Nossa, ai, credo, não quero isso, não quero poder. Então, dá para fazer essa dinâmica com todas as palavras, para vocês identificarem aí no inconsciente o que está se relacionando. Vamos lá, estamos indo para 1h20 já, vamos terminar em breve. Agora eu vou falar alguns pensamentos aqui para ver se vocês se identificam, que são coisas e pensamentos que têm a ver com as crenças, tá? Poliana falou, eu pagaria algumas contas e depois o restante eu ajudaria as pessoas. Legal. Então, ó, aqui a gente tem uma lista, eu tenho uma lista dos pensamentos que podem gerar as crenças. Ao contrário, as crenças que geram os pensamentos. Então, a partir dos pensamentos, elas podem estar ligadas a alguma crença. Por exemplo, vou falar as frases. Eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo. Não tenho recurso para... Não estou pronta, pronto. Depois eu faço. Eu não preciso de ninguém. Ninguém me ajuda.
São conversas mentais, tá, gente? A gente precisa falar isso verbalmente. É uma sensação, um pensamento. Eu não sou ninguém sem fulano, fulana. Não sou ninguém sem aquela pessoa. Nada dá certo comigo. Não tenho tempo. Não tenho mais idade. Se é de graça, é porque não é bom. Eu não mereço. Então, essas são algumas frases que são pensamentos que a gente tem. Isso aqui é uma conversa interna, que geralmente quando a gente está num momento de fluxo de angústia, é isso que a gente fica repetindo. Vou dar um exemplo meu. Vou trazer vários exemplos meus aqui, gente. Constantemente em processo aqui. Quando eu estava com uma sensação de não sair do lugar, de alguma coisa assim. Eu queria fazer fluir e não ia. E aí eu ficava pensando, não consigo organizar os pensamentos. O que está acontecendo? Eu não consigo organizar meus pensamentos. Não consigo organizar. Aí eu tive um insight. Que eu estava repetindo, eu não consigo o tempo todo. Tô ali achando que eu tô identificando o que tá acontecendo comigo, mas eu tava só repetindo, eu não consigo. Aí eu, tá. Aí eu troquei. Eu consigo organizar. Agora eu fiquei falando, conversando comigo mesma, falando que eu consigo. Pois vamos mudar isso. E aí eu comecei já a fazer as coisas, eu consigo. Era só isso que eu precisava mudar. Eu tava, parecia que eu tava constatando um fato, mas era uma crença, não era um fato, uma crença de incapacidade, crença na incapacidade. Sacaram? É profundo, mas é por aí. Às vezes a gente acha que eu estou identificando um fato real. Eu não consigo fazer isso. Não é fato real. É crença. É só se mudar. Eu consigo. Eles conseguem. Cristina Artes me falou, verdade, sempre tem alguns desses pensamentos. Sim, e a gente, para atingir a consciência, né, a gente vai se conectando a esses pensamentos, que parecem que é um sopro, que às vezes a gente nem identifica, já vai logo para sentir, tô sentindo mal, o que aconteceu, né? E quando a gente entende essas coisas, a gente começa a identificar os pensamentos. E identificar os pensamentos nos desidentifica com ele. Ele é só um pensamento, ele não sou eu, né? Olha, a Cibele falou, eu sempre penso, não estou pronta. Está sim, Cibele, está pronta para fazer do seu tamanho o que você consegue com o que você tem hoje, tá? Às vezes a gente tem aí, não estou pronta, achando que precisa de uma coisa X, uma coisa Y, uma ferramenta mega, porque a gente não faz com o que a gente tem hoje. Mas você está pronta, sim, para fazer com o que você tem hoje, de conhecimento, de recurso, de ferramenta, dar o seu melhor hoje com o que você tem, né? Que é o melhor. Gente, o nosso melhor é o que a gente tem hoje, né? O passado não existe, porque já foi, e o presente está por vir. Então, plantemos hoje. Aê, Sibeli, é nóis, ó. Várias mãozinhas. Toca aí. Bora fazer, mulher, que tá prontíssima. Nasceu pronta. Então, gente, vamos lá. A partir desses pensamentos aqui, né? Vocês sacaram aí que vocês sentem de vez em quando. Vamos ver atitudes que esses pensamentos geram. Então, olha, nossa, várias coisas aqui para vocês. Vocês vão sair tipo um laço. Sibeli, é exatamente isso, sensação de inferioridade. Toca aí, é nóis. A sensação de que o meu não é bom o bastante. O meu é menorzinho, o meu é feinho. Não, é o melhor que você tem hoje, vai com isso mesmo. Que aí, ó, é o processo, né, gente? O que a gente tem hoje é o que tem. O processo vai chegar em outros lugares, mas a gente precisa começar em algum momento. A Cibele, é bem isso, 3 pontinhos. reflexões. Atitudes e comportamentos que esses pensamentos geram. Agora a gente vai chegar na concretude. Tenho uma crença, pensei um negócio, como é que eu estou agindo? Esse dá super para identificar, porque são coisas que vocês provavelmente estão fazendo aí, ou não, né? Espero que não. Então, exemplos. Arranja justificativas e ou culpados. Eu não fiz porque não sei quem não deixou. Eu não fiz porque não sei quem não me ajudou. Arrumando culpados. Justificativas, né? Eu não fiz porque hoje eu tô muito cansada, sabe? Está, né? Normal, gente, se dá os seus momentos, mas veja se isso não é uma constante que está sendo gerado por um pensamento /crença. Cris deu risada.
Algo foi engraçado aqui. Depois, ó, atrasam, adia, procrastina. Tá atrasando, tá adiando, tá procrastinando. Eu vou escrever o texto, mas antes eu vou passar um cafezinho. Eu vou fazer o negócio, mas assim que não sei quem me mandar um e-mail, eu começo. Procrastinação, tá? Então parece só uma mera atitude, nossa, eu estou sendo super coerente, eu só vou fazer depois do café e tal, mas às vezes é uma autossabotagem, né? Que a gente fica ali resistindo para fazer o negócio. Cristiane, tapas quânticos estão caindo aqui. Ai, que delícia, adoro, gente. Tapas quânticos geram uma expansão, tá? Então a gente vai. Quando a gente volta desse tapa, a gente volta plena. Pro próximo, né? Pro próximo tapa. Porque plenitude é só quando a gente se juntar com o infinito. Aí vamos lá. Outra atitude. Vamos vendo aí se vocês estão fazendo. Iludem-se, vivem com expectativas irreais. Então, gente, às vezes a gente tem uma expectativa megalomaníaca só para a gente não atingir ela, né? Então, nossa, aquela coisa maravilhosa. Então eu sofro porque aquilo lá é tão longe, tão distante. Eu coloco um negócio no pedestal só para não chegar lá. Só porque, né, parece difícil demais. Então, eu crio essa ilusão. Ah, mas aquilo é longe demais. Não, mas aquilo é distante. Aquilo lá não, né? Expectativas irreais. Não, eu quero uma coisa perfeita. Ah, é porque o homem, para mim, ele tem que ser assim, assado, alto, magro, rico e bom, e falar tal coisa, e tem que saber o que eu tô pensando, e lavar lá todas as louças. Tudo bem que a gente bem queria isso. Lavar essas louças. Mas entende? Tipo, às vezes a gente cria um negócio irreal, gente. Por exemplo, falando de relacionamento, as pessoas são reais, né? Elas são que nem você. Por que você quer um negócio que não é gente? Você é gente também? Você quer um negócio que é robô? Não existe, né? Todo mundo tem questões. A Elaine falou, kkk, só me resta rir. Do que, amiga? Que parte? Estou 1h30 falando aqui. Lúcia Nóbrega, fica colocando empecilhos. A gente coloca empecilhos, inventa coisa, né? O Marco Antônio Marcelo falou, suas lives são ótimas, muito agradáveis. Ah, coraçõezinho subindo. Gente, obrigada, gratidão profunda. Te devo essa. A Leda Araújo, eu procrastino nos estudos. Ah, Leda! Gente, quando a gente descobre isso, é muito bom. Porque a gente fica, ai, não vou. Aí você fala, estou procrastinando, meu Deus. Aí você pega e abre o livro, simples assim, sabe? Não deixa a campainha te segurar, né? Porque às vezes, mas tocou a campainha. Você consegue abrir o livro e deixar a campainha tocando? Brincadeira, gente. Mas é por aí, assim, né? Vamos para o próximo. Leda, abre o livro e começa. Vai ser prazeroso. Isso ajuda, gente, a gente criar autoconfiança. Cara, a autoconfiança vem desses compromissos que a gente faz com a gente mesmo. Então, se a gente fala, hoje eu vou estudar 1 hora. Se a gente não estuda, mesmo que tenha todas as desculpas do mundo, isso vai minar a sua autoconfiança. Não estudei o que eu falei que eu ia estudar. Aí você pode ser que você tenha as desculpas, porque minha mãe chamou, porque o vizinho não sei o quê, nanana. Vai ter, com certeza, né? Sempre tem, né? Sempre tem. As desculpas sempre existem. Mas o que acontece? Minou a autoconfiança. Então, busquem esses combinados que vocês fazem com você mesmo, que vocês fazem com vocês mesmas. Porque é isso que vai gerar autoconfiança. Vou ler durante 1 hora, eu vou ler um parágrafo que seja. Se você leu esse um parágrafo, a sensação de eu fiz o que eu falei que eu ia fazer é nível de autoconfiança elevado. E assim vai, nas pequenas coisas, gente. E não são nas pequenas coisas rotineiras, são nessas coisas que fazem diferença pra gente, né? Então, eu quero estudar mais. Eu quero mais conhecimento. Então, quando eu passo essa etapa aí da autossabotagem para o estudo, dá é retroativo. É uma retroalimentação. Sabe aquela coisa do bichinho? Que ele dá a patinha, a gente dá o biscoito? É isso que acontece. A gente vai lá, estuda, depois a gente sente a sensação do biscoito. Eu fiz, sabe? Então, esse biscoitinho que a gente vai ganhando da gente mesmo, vai dando mais autoconfiança.
E vai também já quebrando as crenças a respeito do eu não consigo fazer. Poliana falou, expectativas em relação às pessoas é complicado. É muito, porque a gente gera o tempo todo expectativa em relação às pessoas. E elas são só pessoas que nem a gente. As mesmas dores, mesmas dificuldades, mesmos desafios, que às vezes a gente nem sabe. E aí às vezes a gente julga, né? A gente não tem as informações para saber o que a pessoa passou. A Elaine falou, rir de mim mesma com seus exemplos de posturas, as atitudes, né, que a gente vai tomando e nem saca. Bom, próxima. Desistem não terminando o que começam. Essa foi, né? O tapa quântico, como diz. Quem que falou? A Cris. Desiste não terminando o que começam. Quem nunca? Delegam o controle de suas vidas para outras pessoas. Gente, isso é. Então, gente, às vezes a gente está delegando o controle das vidas para outras pessoas. Vai depender do outro, o que ele vai fazer para eu ter uma decisão do que eu vou fazer depois. Vai depender do que essa vai ser forte. Vai depender da decisão do governo para saber o que eu vou tomar de atitude aqui por diante. Vai depender do meu patrão saber se eu vou trabalhar amanhã ou não, né? É tipo, tô levando em níveis hard, gente, mas isso tem níveis, tá? E é pra gente observar, porque muitas vezes a gente tá vivendo e dando o controle da nossa vida na mão do outro, justamente porque tá nessa de reconhecer ou não isso, né? Então a gente deixa com ele para ele resolver, porque daí pelo menos eu tenho ali aquela bengalinha para falar que a escolha foi dele, né? Então, gente, as crenças limitantes, elas podem ser substituídas por crenças positivas ou de crescimento, né? Que não nos limitam. Então, só de a gente identificar as crenças limitantes, a gente consegue aí já pensar numa outra que poderia substituí-la, certo? Então, como que a gente consegue substituir isso? Aquela pergunta que a Cris fez lá no começo. Como a gente substitui isso? A gente vai, por exemplo, a partir de encontrar alguma coisa, a gente vai buscar exemplos de coisas diferentes. Por exemplo, quem nasce pobre nunca enriquece. Sei lá, tem essa crença assim, né? Aí eu descobri que essa é uma crença, dentro aí da minha pesquisa comigo mesma. O que eu vou falar? Não, eu preciso substituir isso. Eu preciso pôr no meu inconsciente, de alguma forma, que alguém que nasce numa situação X consegue chegar numa situação Y. Como é que eu coloco isso no meu inconsciente para ver se isso vai ter o efeito? Faça o teste, tá, gente? Não tô falando que isso é magia, não. Faz o teste aí na vida, né? Para ver se isso, de repente, começa a se transformar. Vou buscar exemplos. Eu vou ler a biografia de alguém que começou num ponto da vida e foi para outro. Você começa, vai buscar na realidade esses exemplos, né? E sempre lembrando que não é porque era ele, tá? São seres humanos como a gente. Se existe alguém que fez aquilo, é possível. E se não existe, você pode ser o primeiro. Combinado? Mais fácil a gente combinar, né? Essas coisas. Tá bom, combinou. Né? Então, vou voltar essa frase, acho ela importante. Se alguém conseguiu fazer, é porque é possível. Se ninguém fez, você pode ser o primeiro. /primeira. Certo? A Sibeli Amaral falou, eu já não lembro mais o que era essa internet, delay, né? Mas ela se identificou, isso é importante. Então, coisa 1, leia biografias de pessoas que se superaram. Se é no esporte, não, eu quero ser um atleta olímpico e eu não me acho capaz. Lê a biografia de um atleta que começou do zero e chegou onde chegou. Começa a encontrar exemplos reais das coisas que você precisa desmistificar, né? Pessoas ricas são criminosas. Busca pessoas que têm muita grana e que fazem coisas incríveis, né? Que ajudam as pessoas, que têm projetos legais, com valores bacanas. Isso existe, gente, né? Não existe só o rico que é do mal, que quer acabar com tudo, que quer dominar todo mundo. O dinheiro é só um papel, é um valor, é uma energia. E a consciência que o contém é que vai dar a devida finalidade para aquilo. O dinheiro é uma ferramenta, gente, para você fazer as coisas. Se a consciência que está usando aquela ferramenta é uma consciência muito inconsciente,
vai fazer caquinha. Se é uma consciência super iluminada, vai fazer coisas incríveis, tá? Marco Antônio Marcelo, ex.mital. Não entendi. Explica aí o que é isso. Ou teve um erro de digitação, ou eu não entendi o que é. Ex-mital. Ex-mital. Não entendi. Então, busquem exemplos. Existem, tá? Para vocês dizerem, olha, essa pessoa desmistificou uma crença minha, aquela também, né? Ao invés de fazer o contrário. Porque a maioria das coisas, das vezes, a gente faz o contrário. A gente busca aquela que reforça a nossa crença. Para o nosso ego, a live de semana que vem é sobre ego, tá? Mas só para o nosso ego, ó, eu tinha razão. Tá vendo? Tenho razão. Eu estava certo, tá? É isso que o ego quer. Horrores. Quer outras coisas também, mas a gente fala semana que vem. Coisa número 2, buscar conhecimento a respeito daquilo, ferramentas. Aí que entra, Cris, as ferramentas de desprogramação, meditação, programação neurolinguística, né? Que é como se for, não é hipnose, porque a minha amiga hipnóloga falou que não é a mesma coisa, mas é uma autossugestão, né? É uma sugestão da mente. Existem alguns áudios aqui no YouTube muito legais, busquem pessoas idôneas, que você coloca aquilo para escutar, e mesmo dormindo, aquilo está trabalhando no seu inconsciente, porque o inconsciente não dorme. Lembra? Ele é utilizado para nossa sobrevivência, então ele está funcionando. Você está dormindo, mas o seu estômago está digerindo o que você comeu na janta. Você está dormindo, mas está trocando células lá do sangue, né? Tá renovando células sanguíneas. Então, o inconsciente não dorme, tá? Ele deixa ser vivo. Marco Antônio Marcelo falou, ver biografia de Mittal. Não conheço o Mittal. Acho que, exemplo, Mittal. Eu não conheço essa pessoa. Mas vou pesquisar a respeito. Deve ser alguém que se superou, né? Cristiane Silva. EFT também. Isso, Cris, ótimo, EFT, né? É a... Ai, gente, tá difícil hoje. EFT. Esqueci o que significa a sigla. Que são pontos, né? Que você toca e vai falando algumas coisas, que vai gerando um sentimento e você vai descobrindo crenças e limpando, tá? É uma técnica de auto-toque, auto-tapping, né? Que chama, que é o toquezinho, bater em pontos específicos do seu corpo que limpam essas crenças. Sobe, né? Tipo, vem a emoção, vem memórias, e você consegue ir limpando aquilo. Você faz um expurga. E existem outras técnicas também, né? Como a repetição de mantras, um japamala, por exemplo, né? Você vai ali repetindo o mantra, o eu consigo, pode ser o eu consigo, que nem eu fiquei repetindo esses dias para mim, para conseguir fazer as coisas. Eu consigo, pode ser os mantras já existentes, né, que tem aí efeitos no nosso inconsciente também. Eles vão substituindo essas crenças, tá? E aí estejam abertos e preparados, porque vocês vão sentir uma necessidade de agir diferente. E aí é que vem o ponto, gente, não adianta fazer técnicas, terapia, escrever aqui terapia, meditação, PNL, EFT, Ho'oponopono, não adianta fazer isso e depois não mudar a atitude, porque vocês vão receber a informação que vocês estão pedindo para se transformar. E aí vocês vão ser chamados para agir diferente. Como um vencedor age nessa situação? Como alguém que consegue, que sabe que consegue, age nessa situação? Como alguém que acredita que merece, age na hora de dar um preço, por exemplo? Como alguém que acredita que é merecedor de amor, age quando alguém te trata com desrespeito? Entende? Então, vocês vão ser chamados a agir de uma forma diferente. Estejam preparados, porque o inconsciente vai, e não resista, tá? Porque aí, vai vir o ego, a gente vai falar semana que vem dele, vai vir o ego, não! E o inconsciente vai ser transformado, aí vai vindo para a consciência. Na consciência você elabora. O que a gente está fazendo aqui, esses exercícios, é subindo, trazendo para a consciência, né? Para que possa elaborar de uma forma consciente, né? A gente não ficar ali na ação-reação, agindo de uma forma que a gente nem sabe que tá achando que é porque o outro fez, que eu agindo, e não é. Nossa, eu travei, eu devo ter caído. Não, voltei. Falei, nossa, o YouTube me gongou. Então, gente, a Elaine falou, maravilhosa essa técnica EFT. É maravilhosa, gente, pesquisem, é muito legal. EFT. Eu esqueci o que significa a sigla, mas é incrível, muito legal. Dá um bacana, assim, já fiz várias vezes e eu saio renovada.
Então, essas são as dicas de como trabalhar essas crenças, né? Buscando exemplos diferentes para você conseguir convencer o seu inconsciente a partir do consciente, tipo, olha, tá vendo essa pessoa? Exemplo. E essas terapias e vivências, né? Até inclusive terapia psicológica, né? Que a pessoa vai te ajudar ali a entender aquilo. Tudo isso é matéria para a gente, material e ferramenta para ir transformando essas crenças. Poliana falou, eu sou. A técnica do eu sou, né? O eu sou. Como você age quando você é. Eu sou merecedor. O poder de dizer isso. Eu sou. O que você é. Tudo que vem depois do eu sou, você está gerando na sua vida. Então, veja o que você está falando que você é aí. Mentalmente, inconscientemente ou verbalmente para as pessoas. E para você mesmo, tá? Bom, gente, eu acho que era isso. Essa conversa com nós mesmos é muito importante. Então, observem esses pensamentos que parecem que estão gerando, que estão te dando uma resposta de um fato, e na verdade está te mostrando a sua crença limitante, negativa, que seja, né? Ficou claro? Vocês conseguiram elaborar aí? Eu acho que foi bastante coisa, né? Falei bastante. Vocês devem estar cansados. Deixa eu ver. 13 pessoas aqui, olha só. Gratidão. Quem tá aqui já deu like? Já foi pro canal do Telegram? Vou colocar esse conteúdo lá depois, hein? O livro e esse conteúdo das dinâmicas também, as técnicas, as coisas que a gente falou, tá? Falei do Homem e seus Símbolos, que é a dica de leitura para vocês entenderem mais o inconsciente e as crenças, entre outras coisas. Livro incrível, super recomendo. Muito boa essas dicas, Miri. Gratidão. Eu que agradeço, Cris, por você ter ficado aqui até o final, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Principal, por estar aqui, dividindo energia comigo, ouvindo, né? Isso é muito raro hoje em dia, a gente parar e ouvir um ao outro, né? A Poliana falou isso, exatamente, eu sou. A Cristina, Artes e Mimos. Muito bom saber que existem muitas técnicas que nos ajudam bastante. Exatamente, né? E vejam a importância de vocês nessas técnicas. Por isso que às vezes pegar a técnica solta e começar a fazer, às vezes a gente não leva por consciente, a gente fica achando que a técnica vai fazer sozinha. E é importante essa pesquisa, esse entendimento do que significa, como que essa técnica vai funcionar, né? Qual é a crença que eu preciso entender, porque às vezes a gente vai, não, eu vou pegar aqui o Japamala e fazer o mantra, porque eu quero comprar um carro, né? Whatever, pode até ser esse seu propósito, mas existem tantas coisas aí no fundo, às vezes a gente vai investigar crenças, nossos padrões, e aí a gente chega no ponto de falar, nossa, por que eu queria o carro mesmo? Acho que é a saúde que eu preciso. Enfim, né, para vocês terem uma ideia aí, para não ter esse pensamento mágico em relação às coisas, de que a técnica por si só faz sozinha. Não é magia, é tecnologia. É verdade. A Leda falou, obrigada. Eu que agradeço, Leda. Muito obrigada pela presença de todos e todas aqui. Muito feliz de vocês estarem aqui. Espero vocês na quarta-feira que vem para a gente falar a respeito do ego. Se vocês não conhecem o meu Instagram, @centelhajapamalas, eu coloco conteúdo lá também. E lá, se vocês tiverem interesse em ter um japamala, eu também confecciono japamala personalizado, com a pedrinha que vocês quiserem, com o material que vocês preferirem, tá? Se for essa a intenção. E aqui no canal eu ensino a fazer também, para quem não quer comprar, ou para quem quer fazer para vender também. Elaine falou, mentoria também tem me ajudado. Sim, é muito legal, porque é alguém que pega na mão, né? E vai te colocando, porque às vezes a gente não tem todos os conceitos assim tão claros, e aí isso vai, te guiando. Você fala, peraí, onde que eu tô caindo aqui? Aí vem aqui, ó, na crença tal, na questão tal. Então a mentoria é muito legal mesmo por causa disso, porque vai te pegando na mão, né? E carregando. Ai, que beijos, Cristina. Gente, beijos infinitos, gratidão infinita. Eu que sou grata por você dividir seu conhecimento. Obrigada, Poliana. Gratidão por você ter dado o seu relato aqui do exercício. Gratidão, Ieda. Marco Antônio e Marcelo, volte sempre que também voltarei. Gratidão. Vou ter sempre um prazer enorme de te receber aqui. Te amo demais. Amo todos vocês. Por isso que eu falo lá, pessoas amadas, que vocês são pessoas amadas por mim e pelo todo, né? Pelo universo. Somos amados. A Elaine, amiga linda, live, uma delícia te ouvir sempre. Foi um presente necessário. Ai, linda, maravilhosa, sempre adoro te ouvir. Você é uma inspiração para mim, viu, amiga?
em todos os sentidos, como mulher, como bailarina, como artista. Gratidão. Gratidão pela existência de vocês, gente. Sem palavras. Beijo enorme e até quarta que vem. E estudem. Beijo, boa noite.